E futebol, seu danado! Não adianta, gente, futebol não tem como você prever nada com exatidão enquanto a bola não rola. Basta um jogador entrar inspirado e resolver a partida para mudar toda uma dinâmica que aconteceu durante o jogo. O Operário saiu na frente, jogou melhor, mas acabou derrotado pelo Esmeraldino por 2-1. O Goiás venceu com participação inigualável de Diego Caito, o lateral que entrou no segundo tempo. Mas eu vou falar tudo o que rolou nessa partida, passar tintim por tintim o que rolou e explicar pra você, torcedor do Fantasma, por que o time perdeu. Você, torcedor do Esmeraldino, o que aconteceu pra essa vitória. Tudo isso nós vamos conversar bonitinho depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que mandam um balaço de fora da área. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E se você curte esse tipo de vídeo, gosta dessas análises, gosta do trabalho que a gente realiza aqui no canal, peço que considere se tornar membro do canal a partir de R$ 1,99 para poder ajudar o nosso trabalho e ainda por cima entrar no Gader Futebol Clube, o grupo de membros que mais cresce na internet com o menor membro do YouTube. É a partir de R$ 1,99 e você entra no grupo do WhatsApp, onde tem notícias 24 horas, tem membros especializados em futebol para conversar com você, tem piadas, memes, figurinhas, tudo aquilo que você espera de um grupo de futebol, sempre no âmbito esportivo, nada no pessoal, comentaristas do YouTube para conversar com você, inclusive eu, e diversas promoções, eventos, brincadeiras, jogos, cartola, bolão e por aí vai. Tudo isso lá no grupo do WhatsApp do Gader Futebol Clube, a partir de R$ 1,99. E peço que considere também dar uma moral pra galera que tá aqui ajudando o canal. Vocês estão vendo aqui as logomarcas e todas as informações sobre essas empresas estarão aqui na descrição. Links para você curtir os sites, conhecer, se divertir, aproveitar as oportunidades e promoções que vem vinculados ao canal, tudo isso na descrição do vídeo. Dá uma moral pra essa galera que vocês não vão se arrepender. Beleza, sem mais delongas, escalações aqui na tela. Cara, falar do Operário esse ano é falar do campeão paranaense, desbancando Coxa, desbancando o Furacão e vencendo o Maringá na final. O Operário, que já tinha ido bem na temporada passada, não é? Brigou pelo acesso durante boa parte da Série B. E nesse ano, ele se preparou muito bem, não à toa, foi campeão estadual, num campeonato que tem, como eu falei, duas das maiores equipes aí do futebol nacional, né? O Furacão Atlético Paranaense e o Coxa Curitiba. Mesmo assim, o Fantasma não estava nem aí e foi o campeão com apenas 2 derrotas na temporada até então e as duas para o mesmo time, o Londrina. Então assim, uma temporada excelente até aqui. E aí, vence o primeiro jogo de virada, fora de casa, diante do Criciúma. Não é fácil ganhar do Tigre lá no Heriberto Wilson. E o Operário venceu e de virada, não é? Com grande participação do Mingote no segundo tempo, né? Que fez uma bela partida, mas não começou jogando. Ele começou no banco de reservas. E aí, o Fantasma veio com o Robert Rodrigues, né, na frente, veio ali com o Daniel Amorim também, e um time muito bem treinado, muito organizado, principalmente no meio de campo, com o Bosquilha, né, que já foi jogador inclusive do São Paulo, sendo hoje um dos queridinhos da torcida do Fantasma, jogando como meia ali. Do lado do Goiás, que venceu o primeiro jogo, né, sobre o Amazonas em casa, o Esmeraldino vem de um empate em 0 a 0 em cima do... junto com, eu falo assim, em cima do Paysandu, né? Como se fosse uma conquista, mas de fato, foi um 0 a 0 em cima do Papão, fora de casa pela final da Copa Verde, e um resultado que foi muito bom pro Goiás, que não fez uma grande partida, mas pelo menos venceu seu primeiro jogo na Série B. Não fez um campeonato goiano muito bom, foi eliminado nas semifinais, e eu comento, geralmente o torcedor do Goiás vê que eu comento algumas coisas repetidas, mas é porque o torcedor de outro clube, como o próprio Operário, pode estar um pouquinho por fora do que rolou com o Esmeraldino, então eu costumo falar
falar os detalhes aqui, tá? Pra você, torcedor do Goiás, você tá ligado no que aconteceu. Mas explicando um pouquinho pro torcedor do Fantasma, o Esmeraldino não foi muito bem no estadual, foi eliminado nas semifinais. E também não se classificou ano passado pra Copa do Brasil, não disputou, mas chegou na final da Copa Verde. E aí, vem pra esse jogo com um time que tá se tornando um padrão aí do Mancini por enquanto. E na frente, ele traz ali o Arthur Kaique, né? Traz o Arthur Kaique, o Jajá aberto pela direita. E aí é o seguinte, o Esmeraldino começou o jogo muito parecido com o que a gente viu lá contra o Paysandu. Um time muito recuado, partindo no contra-ataque na base do chutão, sem transição de meio de campo, sem armação. Porque vamos lá, cara, o Goiás não tá jogando com meia. O Rafael Gava e o Rodrigo Andrade, pra mim, eles não são meias, eles são volantes. Inclusive o Gava, na minha humilde opinião, nem isso é, tá? O Rafael Gava faz tempo que não desempenha papel nenhum no time. Ele não arma, ele não volta pra marcar, ele é um a menos no meio de campo, ele não avança como um elemento surpresa, ele não compõe a defesa, ele não faz nada, nada. Mesmo assim, segue tendo oportunidades como titular. E aí o Goiás, com esse problema, viu um organizado Operário dominar o primeiro tempo. Não foram muitas chances que o Fantasma teve, mas foram as chances mais perigosas. Uma cabeçada na entrada da área, uma finalização que passou perto, né, algumas faltas cobradas. Então assim, o Operário foi superior ao Goiás com facilidade no primeiro tempo, mas não criou muita coisa. O Goiás teve um chute de fora da área ali, se não me engano foi só, tá? Não lembro de nenhum lance perigoso esmeraldino no primeiro tempo. Era um time meio apático em campo, mas tinha a velocidade do Jajá, que apesar de ir bem pelo lado direito, não conseguia dar seguimento às jogadas, não conseguia ter finalização, conclusão. Era um time que não ofendia o goleiro. E aí, cara, o primeiro tempo terminou num 0 a 0, que apesar do Operário ter sido melhor, foi justo, tá? Foi justo, os dois times não criaram muito, o Operário foi melhor, mas, enfim, um 0 a 0 justo. No segundo tempo, o Operário já sai, né, no início ali, com um time muito mais aguerrido, fez algumas mudanças, entraram alguns jogadores no decorrer da partida, e logo no início do jogo, logo no segundo tempo, o Operário já fez um gol, né, num belíssimo lançamento vindo da defesa, onde a zaga do Goiás ficou dormindo. Cara, ficou totalmente, sei lá, distraída, ou, sabe, desatenta. No mínimo, deram muita bobeira. E aí, o Robert Rodrigues sai na cara do Tadeu, finaliza, faz o primeiro gol do Fantasma, que já merecia, tá? Era melhor na partida, conseguia triangular melhor, o Bosquilha fazendo de tudo no time, de voltar na defesa, a finalização pro gol, o Bosquilha fazia tudo, e o Operário tava ganhando de 1 a 0. E seguiu-se assim, tá? O jogo, o Operário melhor, o Goiás fez algumas mudanças, o Operário também, seguia melhor, e aí teve o lance que foi, pra mim, na minha humilde opinião, o lance capital. Contra-ataque do Operário, praticamente 3 contra 1. 3 contra 2 para ser mais justo, mas 3 contra 1. O Cleiton avança, 2 jogadores do Operário abrem para recebimento da bola, se posicionam, ficam em ótima condição e o Cleiton, como em outras jogadas do Operário, é fominha e finaliza e perde uma oportunidade de ouro do Fantasma ampliar o placar. E aí, cara, esse lance foi crucial, porque depois disso, pouco depois, entrou o Diego Caito. Entrou ali, né, na lateral, como vindo ali no lugar do Lovar. Cara, e olha só, o Caito não é exatamente um jogador que vinha tendo grande destaque no Goiás, mas sempre foi um jogador que vai bem, joga bem, tem jogos que não vai tão bem assim, mas tudo bem, um jogador regular. Agora, o que ele fez nesse jogo é no mínimo pra ele ser bastante elogiado e congratulado, porque ele salvou o Goiás. Ele tocou o dane-se, né, pra lógica do futebol. O Operário era melhor, o Operário merecia vencer, mas ele entra e ele dá uma assistência, né, um cruzamento, onde o goleiro do Operário cata a borboleta, não pega nada, e na sequência, se não me engano, o Arthur Kaique empurra pras redes, fazendo o empate do Goiás, 1 a 1, que já era um resultado muito castigado, né, pro Fantasma. O Operário tava melhor na partida, mas por uma falha do goleiro especificamente, acabou levando o empate, um castigo. Só que aí,
o que era ruim pro Fantasma só piorou. Porque o Kaito pega a bola no meio do campo, de longe, arrisca um chutaço. Eu tive a impressão do goleiro do Operário demorar a ir na bola. Eu tive essa impressão, tá? E, cara, que golaço! Um chute bonito na parte mais superior ali da trave, pá, golaço. Goiás, 2-1, jogando a lógica do futebol pras cucuias, virava o jogo no final da partida com 2 gols do seu herói Diego Kaito. E, cara, que virada mais incrível, porque depois disso, o Operário se lançou ao ataque de forma bagunçada, não criou muita coisa, o Goiás tentou segurar o resultado até o final, a torcida começou até a xingar o Cleiton, que tinha sido responsável por aquele lance, né, mais individualista. Mas eu vou falar uma coisa pra você, torcedor do Fantasma: pega leve com seu time por enquanto, minha sugestão, tá? Apenas, quem sou eu pra ensinar torcedor a torcer? Mas uma sugestão: pega leve por enquanto. Primeiro porque o Cleiton foi fominha? Foi, mas isso acontece muito. Segundo, o Operário foi muito bem na partida. A derrota, né, a virada, foi mérito de um jogador que entrou muito bem, de um time que conseguiu o resultado que precisava, e não foi demérito do Operário. Houve uma falha individual no primeiro gol e um puta golaço indefensável no segundo. Então, assim, o Operário, posso falar pra você com tranquilidade, se jogar o que vem jogando desde o início da temporada, vai brigar pelo acesso, sim senhor, tá? É um dos candidatos a brigar pelo acesso, assim como o Esmeraldino Goiás, que tem 100% de aproveitamento. E, claro, isso dá muita confiança, isso dá um impulsionamento ao jogador. Um jogo desse muda a característica de um cara. E o Kaito, cara, foi, né, ele foi o homem da partida, man of the match. O cara foi incrível no que ele fez. Ele deu a vitória pro Goiás. Futebol é dessas, cara. Não adianta. O Goiás não fez uma grande partida, conseguiu uma virada incrível no final, venceu, mantém o 100%, né? Chega a 6 pontos e dá uma respirada. Mas tem coisa demais pra melhorar. Meio de campo mesmo, pelo amor de Deus. O Goiás tá uma bagunça. Falta jogador. O Vitinho entrou no segundo tempo, não cooperou, não foi o cara que fez uma grande diferença pro meio de campo. Faltam peças de meio de campo pro Goiás. Isso é fato, tá? Ou pelo menos um bom treinamento para posicionar algumas peças, como o Gava, por exemplo, para que ele seja o armador do time, ou o Vitinho, para que ele seja o expoente, ou talvez entrar com os dois jogadores e dividir o peso da armação, como por exemplo o Vila tem feito com o Jean Mota e o Diego Torres, o Atlético chegou a fazer com o Cauã e o Shailon em alguns momentos. Então, assim, tem que ter uma solução para esse meio de campo, porque falta muita transição. O Goiás abusa demais da ligação direta, até mesmo com o Tadeu, toda hora dando um chutão pra frente. Do lado do Operário, o Bosquilha, cara, tá comendo a bola. O cara tá jogando muito, tá sendo o cara do time e tá apoiando muitos outros bons jogadores. A saída do Robert Rodrigues foi terrível, terrível. Ele se desgastou, ele cansou, é natural, ele não teria como condições físicas para continuar, mas precisa muito ter uma cobertura para quando ele sai, porque a saída dele quebra muito o nível técnico do Fantasma, e isso ficou claro nessa partida. Mas, cara, diz aí, o que você achou dessa vitória do Esmeraldino? O que você achou da derrota do Fantasma? Cara, e esse golaço do Kaito, essa entrada ali, o que você achou desse momento incrível desse jogador? E a derrota do Fantasma, será que abala aí a sequência da temporada? Coloca aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. A análise continua com o seu comentário aqui embaixo. Além disso, eu peço que você deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações quando sair outra análise assim como essa ou outro vídeo aqui no canal, e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. Enfatizo esses pedidos porque ajuda demais o canal a continuar o trabalho, e se você quiser ajudar ainda mais, pode se tornar membro do canal a partir de R$ 1,99. Você ganha todos os benefícios do Gader Futebol Clube e ainda ajuda o canal a continuar seus trabalhos. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.